Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre arrependimento e perdão. Como pecadores que sou, e creio que estou me dirigindo também a pessoas que reconhecem que também são pecadoras, nós precisamos tratar deste assunto como a Bíblia ensina. Como a Bíblia ensina. As pessoas estão relativando o pecado, estão tratando o pecado como que se não fosse pecado, chamando o pecado de que é a si mesmo, e que Deus é Deus de amor. Eu fui falar numa escola para crianças, e eram crianças pequenas ainda, e lá no meio da conversa, da palestra, alguém perguntou sobre um assunto e eu falei sobre o pecado. E alguém, tinha umas professoras assistindo, e um adolescente falou sobre o sexo, o sexo fora do casamento, se era pecado, e eu disse que sim, que era que sim. E depois, quando terminou a palestra e as crianças foram para o recreio, me chamaram para ir para a sala dos professores, onde eles fariam um lanche, porque depois eu continuaria a palestra com uma outra turma. E quando eu cheguei lá, a discussão era essa: que absurdo, que absurdo, falar para adolescente que sexo é pecado. Eu não disse que sexo era pecado, eu disse que sexo fora do casamento era pecado. E a situação ali foi tão complicada e houve uma confusão tão grande que houve uma decisão que a série de palestras não continuaria depois do recreio. Eu fui cancelado. E isso acontece. É só falar a verdade, pregar a verdade, Então, a palavra de Deus fala sobre pecado e a gente precisa aprender na palavra de Deus sobre pecado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 22, faz parte de uma narrativa, de uma narração de Jesus, de Pedro, que estava pregando o evangelho em Samaria, muitas pessoas estavam se convertendo, e um certo Simão, que era mágico e era um homem muito influente, ele se converteu. Depois de se converter, ele passou a seguir, acompanhar os apóstolos, que era natural que isso acontecesse, e por certo deslumbrado com tudo aquilo que estava acontecendo, só novidade para ele. E ele começou a ver os apóstolos trabalhando, impondo as mãos e curando pessoas e abençoando outras, e as pessoas sendo batizadas, recebendo, se convertendo e recebendo o Espírito Santo em suas vidas, e coisas extraordinárias estavam acontecendo. E ele chegou e ofereceu dinheiro para Pedro. Ele ofereceu como se fosse uma oferta para que fosse dado a ele aquele mesmo poder, vendido a ele aquele poder. E Pedro, então, vai e diz para ele com todas as letras no versículo 22 o seguinte: arrepende-te. Ou seja, isso que você está falando é pecaminoso, isso é blasfêmia, isso é um absurdo, está totalmente errado, você não está entendendo o que nós estamos fazendo, você ainda não compreendeu o poder do Espírito Santo, então isso é pecado. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Então a primeira orientação é esta: arrepende-te desse seu pecado. A única maneira de nos livrarmos dos nossos pecados cometidos é através do arrependimento. Não adianta esconder, não adianta querer maquiar, não adianta, vou deixar, vou abandonar, não vou fazer mais isso. Não. É preciso arrependimento sincero e honesto. Arrependimento. E acompanhando o arrependimento, orar a Deus. Abrir o coração de Deus, falar a verdade diante de Deus, que já sabe tudo a respeito do nosso pecado, e ora a Deus. Então, somente quem faz isso com humildade e quebrantamento sincero da alma vai ser perdoado. Então ele diz: se você fizer isso, se você se arrepender,
ainda que esse pecado seja grave demais, né, você será perdoado. Você será perdoado. Isso aconteceu. Aconteceu. Ele disse, então, orem por mim, como se ele dissesse, eu não tenho ainda condições de compreensão, né? Eu sou um ignorante, eu sou ignorante ainda, então orem por mim. Esse é quebrantamento, isso é submissão, isso é orar de verdade. Orem por mim, clamem por mim. E por certo, foi feito. Porque Deus estava naquele processo, curando aquele homem. Já havia salvo, ele já havia se convertido, mas agora ele precisava de crescimento espiritual, estava sendo discipulado pelo apóstolo Pedro. Isso aconteceu. Então nós precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias. Se você chegar à conclusão de que cometeu um pecado, e se você chegar a essa conclusão, já é porque o Espírito Santo está atuando em você, isso é maravilhoso. Ser convencido pelo Espírito Santo de que eu estou em pecados, para mim é uma dádiva dos céus. Significa que eu não vou continuar no meu pecado. Eu vou mudar. Né? Então, se isso acontecer, arrependa-se, peça perdão, e Deus tem algo maravilhoso para oferecer a você. É verdade, querido Pai. Obrigado porque o Senhor nos perdoa todas as vezes que nós reconhecemos que pecamos e confessamos honestamente. Muito obrigado. Em Cristo Jesus, continue operando isso em nós. Dependemos de Ti. É o que pedimos, Pai. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.